Oi, meus amores! Aqui é a professora Bia. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre poema nesse nosso primeiro capítulo, de verso em verso. Essa é a primeira página da apostila de vocês. Então, virando a página, nós conseguimos ler lá em cima na faixinha azul. Neste capítulo, por meio da leitura de poemas, você vai conhecer um pouco sobre o cotidiano de uma aldeia indígena. Ali nós iniciamos com a roda de conversa. Só que como nós não estamos perto para ter uma roda de conversa, eu quero que vocês reflitam sobre essas questões que eu vou ler a seguir. Letra A. Você sabe o que é um poema? Letra B. Para que ele serve? Letra C. Sobre o que fala? Letra D. Você conhece algum livro de poemas? E letra E. Como são chamadas as pessoas que escrevem poemas? Então, conseguiram pensar sobre essas perguntas? Nós vamos então esclarecer um pouquinho mais sobre elas. Você sabe o que é um poema? O poema é um texto literário, geralmente escrito na forma vertical. Ele tem a rima como uma de suas características, mas não é obrigatoriamente. Ou seja, vocês vão encontrar vários tipos de poema. Na maioria vão ser poemas que têm rimas, mas vocês podem encontrar poemas que não possuem rimas também. Ele requer também a leitura em voz alta, para que se perceba melhor o ritmo dos versos. Então, essa leitura em voz alta nós chamamos de recitar. Quando um poeta recita um poema, ele está lendo esse poema em voz alta para que as outras pessoas também possam escutá-lo. Letra B. Para que ele serve? O poema, ele serve para o poeta ou para a poetisa expressar as suas emoções, as suas visões diferentes da realidade, os seus sentimentos. Letra C. Sobre o que fala? O poema, ele tem diversos temas diferentes e ele se organiza em torno de um só tema. Letra D. Você conhece algum livro de poema? Então aqui em seguida a professora está mostrando alguns livros de poema que vocês conseguem achar na internet ou conseguem comprar pelas livrarias virtuais ou por alguns aplicativos de leitura, tá bom? Então deem uma olhadinha, a professora está colocando como sugestão alguns poemas para vocês lerem. E letra E. Como são chamadas as pessoas que escrevem poemas? Essas pessoas são chamadas de poetas ou poetisas para as mulheres. Na número 2, ouça com atenção o poema que a professora vai recitar. Então a professora vai recitar um poema. Esse poema foi escrito pelo autor José Paulo Paes. É do livro Vamos Brincar de Poesia? E o título dessa poesia se chama Convite. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Agora, na número 2, vocês vão responder as questões que estão ali. Letra A. Escreva o que se pede sobre o poema recitado. Então, vocês vão colocar o título do poema, o autor e o título do livro. Se precisar, volta um pouquinho e ouça o poema de novo. Letra B. Você sabe recitar algum poema? Como não podemos recitar agora para os nossos colegas, peça para sua mamãe gravar um vídeo de você recitando o poema e manda lá para mim. Virando a página, nós vamos para a página número 6. A leitura entrou na roda. Poema. Número 1. Leia silenciosamente os poemas a seguir.
e depois lê em voz alta com os colegas. Então, nós temos 3 textos aqui. O texto número 1, que é o verdinho, o texto número 2, que é o amarelinho, e o texto número 3, que é um tomzinho de pastel ali, um laranja mais ou menos. Então, no texto número 1, nós temos um poema. O título do poema é Casa para Morar. Junta sapé, junta taquará, junta vara, junta graveto, junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca, oca, oca. O texto número 2, o título dele é Brincadeira. Curumim, peteca, curumim, peteca, curumim, peteca. Ei, posso brincar também? E o texto número 3, Na Cuia. Esse é o título do texto. Genipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jabuticaba com cajá. Todos esses textos, eles foram feitos pela Márcia Leite e pela Tatiana Moés. Esses textos estão no livro Poeminhas da Terra. Virando a página, nós vamos lá para o quadradinho laranja lá em cima. Poema é um texto literário, geralmente apresentado na vertical, um verso embaixo do outro. Os versos se organizam em estrofes, que são separadas por um espaço em branco. Número 2. Sobre essas informações, faça o que se pede. Letra A. Volte aos poemas e contorne as estrofes com lápis de cor. Então, vocês vão ver nesses 3 poemas, e vocês vão contornar as estrofes dele. Lembrando que estrofe é um conjunto de versos. Letra B. Numere os versos. Então, aqui, nesses poemas, nós vamos numerar a quantidade de versos que tem em cada um dos poemas. Lembrando que o verso, como eu acabei de falar, são as linhas do nosso poema. E letra C. Preencha o quadro com a quantidade de estrofes e versos de cada um dos poemas. Então, nesse quadro abaixo, que está em azulzinho e laranjado, vocês vão pegar as informações que vocês contornaram e numeraram aqui nesses poemas e vocês vão colocar aqui nesse quadro. O texto 1 tem quantas estrofes? Vocês vão voltar aqui no texto 1, que é Casa para Morar, e vão contar quantas estrofes ele tem. Vocês vão colocar o número ali. E quantos versos ele tem? Vocês vão vir contar quantos versos ele tem e colocar o númerozinho ali embaixo. E a mesma coisa com o texto 2, que é Brincadeira, e com o texto 3, Na Cuia. Vocês vão vir aqui nesse quadrado e vocês vão colocar um número de estrofes e de versos. Agora nós vamos ali para o outro quadrado laranjado. O modo como cada poema é organizado é tão importante quanto o tema, o assunto tratado nele. Número 3. Ligue o título de cada poema ao tema nele tratado. Então ali, voltando nesses poemas, nós temos 3 títulos: o Casa para Morar, o Brincadeira e o Na Cuia. Aqui vocês vão ligar Casa para Morar. Que tema que é o Casa para Morar? É uma alimentação? É um lazer? É uma moradia? Brincadeira, mesma coisa. É uma alimentação? É um lazer? É uma moradia? E Na Cuia? É uma alimentação, lazer ou moradia? Vocês vão ligar então o título do poema com o tema que é tratado. Virando a página, ali no texto laranjado lá em cima. A rima é uma característica do poema, mas não é obrigatória, já que existem versos sem rimas. Rimas são palavras que geralmente apresentam sons iguais ou semelhantes no final. Número 4. Leia as palavras de cada linha do quadro. A palavra número 1 em destaque é taquará.
A segunda palavra em destaque é açaí. E a terceira palavra em destaque é guaraná. E do lado dela nós temos várias palavras diferentes. Na letra A, grife as palavras que rimam com a palavra destacada. Lembrando que grifar é fazer um risquinho embaixo da palavra. Então vocês vão pegar as palavras que rimam com essas destacadas que eu falei agora. A primeira palavra é taquará. Qual palavra desse quadrinho no lado, só no lado dela, que é uma palavra que rima com essa palavra? A mesma coisa vocês vão fazer no açaí. Qual palavra que rima com a palavra açaí ali do lado? E a mesma coisa com a palavra guaraná. Ali do ladinho dela, qual palavra que rima com guaraná? Então ali na letra B, copie as palavras que você grifou e pinte a parte igual ou semelhante. Então ali naqueles 3 quadros embaixo, vocês vão copiar as palavras que vocês grifaram lá em cima. Primeira palavra, taquará. Qual foi a palavra que vocês grifaram? Daí vocês vão pintar a parte igual ou semelhante. A parte não é a palavra inteira, é a parte que faz com que essa palavra seja igual ou semelhante à outra. Número 5. Escolha no quadro a seguir a palavra que dá sentido a cada uma das frases e escreva no espaço indicado. Então, ali naquele quadro verde, nós temos 3 palavras: frutas, materiais e brinquedo. Na letra A, sapé, taquará, vara, graveto, barro, cipó, piaçava são nomes de. Então, ali naquele risquinho, vocês vão completar com uma das 3 palavras ali de cima. Utilizados pelos indígenas para construir ocas. Então, o que eram usados para construir ocas? Frutas, materiais ou brinquedo? Na letra B, genipapo, açaí, pitanga, guaraná, pequi, abacaxi, jabuticaba e cajá são nomes de. Ali naquele risquinho vocês vão completar então com uma das palavras. E a letra C, peteca é o nome de um. Ali vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão completar com uma das 3 palavras. Virando para a página número 9, nós temos o seguinte poema: Casa para morar. Junta sapé, junta taquará, junta vara, junta graveto, junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca, oca, oca. Na letra A, circule o nome dos materiais citados no poema que servem para fazer uma casa. Então, ali naquele poeminha do lado, vocês vão circular o nome dos materiais que usa para fazer uma casa. E na letra B, desenhe a casa feita com esses materiais e escreva o nome dela. Então, ali naquele quadradinho azul em branco, vocês vão desenhar a casa que é feita a partir desses materiais ali citados e vocês vão colocar o nome dessa casa no risquinho ali de baixo. Letra C. A oca é um tipo de moradia usada por inuites, que são habitantes da região ártica, ou por indígenas. Então vocês vão colocar um xizinho ou pintar o círculo na opção correta. Letra D. Que palavra se repete em quase todos os versos? Então o poema em questão é o poema Casa para Morar, que está nessa mesma página. Qual é a palavra que se repete em todos os versos? Em quase todos, porque não são em todos. Em quase todos os versos, vocês vão colocar ali do ladinho a palavra que repete, então. Letra E. A repetição dessa palavra transmite a ideia de que construir uma oca, opção número 1, não dá trabalho, ou a outra opção, exige muito trabalho. Então, a repetição dessa palavra está transmitindo que construir uma oca ela não dá trabalho ou ela dá muito trabalho? Letra F. Copie o último verso desse poema. No caso, o poema é Casa para Morar.
vocês vão copiar naquela linha qual é o último verso desse poema. Letra G. O que essa repetição expressa? Opção 1. A alegria de a oca estar terminada ou a construção de várias ocas. Então ali, vocês vão preencher, vão fazer um xizinho na opção que vocês acharem correta. Virando a página, nós vamos para a página número 10. Ciranda das letras. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então aqui, nós vamos voltar para as questões que a gente estava aprendendo no bimestre anterior. Vocês vão classificar as palavras quanto ao número de sílabas. Número 1. Leia as palavras que nomeiam materiais utilizados para construir uma oca. Então ali nós temos várias palavras que são materiais que se utilizam para construir uma oca. Letra A. Separe as palavras em sílabas e depois grife as vogais de cada sílaba. Então ali, nesse risquinho que tem do lado das palavras, vocês vão separar as sílabas e vocês vão grifar, ou seja, vocês vão sublinhar as vogais de cada sílaba. Vocês vão fazer isso com todas aquelas palavras, de sapé até oca. Letra B. Copie essas palavras na coluna correspondente. A coluna que está se pedindo é aquela coluna abaixo, monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então aqui vocês vão pegar as palavras ali de cima, de sapé até oca, e vão separar. Quantas sílabas tem sapé? Sa, pé. 2 sílabas. 2 sílabas é uma dissílaba. Trissílabas são 3 sílabas e polissílabas são 4 ou mais sílabas. Uso de S, C e C cedilha. Número 2. Leia as palavras do quadro e observe as letras destacadas. Então ali tem um quadrinho escrito sapé, cipó e piaçava. Letra A. Nessas palavras, o som que as letras em destaque representam é igual ou diferente? Vocês vão colocar um xizinho na resposta correta. Letra B. Qual dessas letras completa as palavras a seguir? Então, vocês vão escolher ou S, ou C cedilha e vão completar aquelas palavras ali de baixo. Poço, palhaço, taça e criança. A leitura entrou na roda. Número 1. Releia o poema a seguir. Brincadeira. Curumim, peteca. Curumim, peteca. Curumim, peteca. Ei, posso brincar também? Letra A. Qual é a brincadeira que se trata o poema? Então ali vocês estão vendo 2 crianças brincando com um brinquedo. E esse brinquedo está escrito no poema. Vocês vão colocar ali naquela linha qual o brinquedo que vocês observam que tem neste poema. Letra B. Quem está brincando de peteca? Para responder essa pergunta, vocês vão ter que primeiro responder a questão C. Você sabe o que significa curumim? Consulte o dicionário e confirme ou não sua resposta. Então, vocês vão lá no dicionário de vocês ou na internet também e vão colocar o que significa curumim. Daí vocês vão saber o que significa curumim e vão conseguir responder a questão B. Letra D agora. Que efeito de sentido o poema produz ao repetir as palavras curumim e peteca? Essa questão vocês podem escrever no caderninho de vocês, tá bom? A resposta dessas questões ali. Letra E. Releia estes versos. Ei, posso brincar também? Agora, represente por meio de desenho quem você imagina que também quer brincar. Então, ali naquele quadro, vocês vão desenhar quem vocês acham que está chamando para brincar junto com as crianças.
página número 12. Número 2. Leia silenciosamente o texto, depois leia em voz alta. O título do texto é Peteca. Esse texto foi feito pela Ruth Rocha, do Almanaque Ruth Rocha, em São Paulo. Peteca. Do tupi, a palavra peteca quer dizer batendo. Esse brinquedo a gente herdou dos índios, que já jogavam peteca antes mesmo de os portugueses chegarem aqui. A peteca é uma almofadinha de palha de milho, pano, couro ou borracha com penas presas a ela. Os jogadores batem nessa almofadinha, jogando de um para o outro. Não vale deixar cair. Número 3. De acordo com o texto, responda as questões propostas. Letra A. A peteca é um brinquedo herdado dos indígenas ou dos portugueses? Então, aqui são questões de interpretação de texto. Ali tem um textinho sobre peteca e vocês vão responder as questões a seguir. Letra B. De que materiais pode ser feita a peteca? Então, ali naquela linha, vocês vão escrever quais materiais que o texto citou que a gente consegue fazer uma peteca. Número 4. Volte ao texto e grife, ou seja, sublinhe, faz um risquinho embaixo da palavra. Grife as palavras escritas com inicial maiúscula. Observe que elas são utilizadas em início de frases. Então, ali vocês vão grifar as letras maiúsculas desse texto. O texto que está pedindo é peteca. Número 5. Reescreva o trecho a seguir, substituindo a palavra sublinhada pelo local a que ela se refere. Então, a gente tem um trechinho ali embaixo que veio do texto de cima. Esse brinquedo a gente herdou dos índios, que já jogavam peteca antes mesmo de os portugueses chegarem aqui. Aqui quer dizer em que lugar? Então, ali naquelas 3 linhas, as 3 últimas linhas, vocês vão copiar o trecho e, em vez de colocar a palavra aqui, vocês vão colocar qual é o lugar que eles estavam falando em aqui. É aqui na Penha? É aqui na minha casa? É aqui em Santa Catarina? Ou é maior? Tá? Então, ali vocês vão substituir a palavra aqui pelo lugar onde eles chegaram, onde os portugueses chegaram. Então, era isso, meus amores. Quero dizer para vocês que eu tô com muita saudade de vocês. Vocês são muito especiais para mim. Logo a gente já vai se ver na escola. Vocês são alunos maravilhosos, são nota 10. Tô adorando a participação de vocês nas aulas, fazendo as atividades, caprichando bastante no caderno. Caprichem bastante na apostila de vocês, tá bom? Pensem bastante, pesquisem. Se tiverem alguma dúvida, pode vir falar comigo. E fiquem com Deus. Abraços no ar de vocês. E até mais, tá bom? Logo isso tudo vai passar, logo já vamos voltar a nos ver, já vamos voltar às nossas aulas e vai ficar tudo bem.